Ei, ei, ei. Convido o vereador que assume o seu lugar. Ei. Tendo o número regimental de vereador, declaro aberta a presente sessão ordinária. Coloco em apreciação dos senhores vereadores a ata de número 4022, 4023, em votação no painel. Está em votação no painel a ata. Vereador Alexandre. Aprovado por todos os vereadores. Como não tem nenhuma matéria para ser lida na hora do dia, já está aberta a inscrição. Quem quiser escrever no grande expediente. Por 2 minutos. Encerrada a leitura da correção recebida, passando de imediato para o grande expediente. Vou aguardar os 2 minutos. Também está aberto para os líderes de bancada querer fazer o pronunciamento. Os líderes também podem se inscrever também, de cada bancada.
Tem 2 vereadores inscritos no grande expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Vitor, por 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, assistência que se faz presente, numerosa, no dia de hoje, a imprensa, Jornal A Gazeta, os internautas que nos assistem na noite de hoje, na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado, quiçá no país, no mundo. Primeiro, gostaria de dizer, senhor presidente, que está chegando a reta final de mais um processo eleitoral na nossa cidade e no país inteiro, as eleições municipais. Momento rico para a apresentação de projetos, para a discussão da cidade, para passar a limpo as questões da nossa cidade, e as outras cidades também o estão fazendo. Momento esse que não pode ser utilizado para outra coisa a não ser discutir os problemas da cidade, os gargalos existentes nas cidades. É o momento que se discute a renovação do Executivo e a renovação do Legislativo. É um momento onde a população pode confrontar os diversos projetos, A, B, C, D, enfim, quantos existirem. E ao longo dos anos, e eu estou participando de disputas eleitorais aqui na nossa cidade desde o ano 2000, sempre as disputas, por mais acirradas que fossem, por mais difíceis que sejam, elas tiveram no seu bojo 80% de debate de ideias, de discussão política, de discussão dos problemas, dos rumos da nossa cidade. E nós sempre primamos por isso. Perdemos todas essas eleições para o Executivo, mas como somos amantes e respeitamos a democracia, nos preparamos para a próxima, no dia seguinte. E assim viemos fazendo. Em 2000, 2004, 2008, com o Vicente Ubreda, o Vicente Utinho, o Vicente e o Benete, o Vicente Ubreda, que aliás me ligou há pouco, há meia hora atrás, que concorre sozinho em Cotiporã. Depois, em 2012, com a Suzana e o Luciano. E agora, da mesma forma, com o Vicente e o Walter, meu camarada de bancada. Discutir os problemas da cidade, discutir um novo projeto para a nossa cidade, um novo planejamento, porque a gente sabe que o que foi feito, e não foi por esta administração, foi feito por outra administração, mesmo sendo do mesmo partido, ela já se esgotou. E agora se faz necessário um outro olhar, um outro planejamento para a nossa cidade, para os próximos, não um projeto de governo de 4 anos, mas sim, né, um projeto de Estado, um projeto para 4, para 8, para 12, para 16 anos. Um projeto que venha pensar na nossa cidade do futuro, que vai pensar no incremento da nossa receita, num projeto que vai colocar a nossa cidade em índices aceitáveis ou índices, não é, elevados, como temos o da educação. Temos que colocar as outras áreas também nesse mesmo patamar. Por isso, discutimos com a comunidade, viemos discutindo há bastante tempo, com técnicos, com a comunidade, a elaboração de um projeto. Registramos, né, colega vereador Walter, candidato a vice-prefeito, registramos, inclusive, no cartório eleitoral o nosso programa. E fomos às ruas conversar com a nossa população com a forma mais democrática possível. Conversando com as pessoas nos bairros, conversando com as pessoas lá nas suas residências e levando a eles um projeto de cidade que nós estamos defendendo. Mas parece que não é só isso que apareceu nessa disputa. Parece que sorrateiramente apareceu, não é, a apelação. E quando eu digo isso, é que parece que a disputa de poder, vereador Walter,
meu candidato a vice-prefeito, parece que a disputa de poder, às vezes, acabam ludibriando as pessoas. E eles esquecem, não é, da disputa de projeto. E acabam entrando apenas numa esfera perigosa, que não é a de disputa de projeto. E aí, quando entra numa disputa perigosa, entra no vale tudo. Entra no que pode acontecer de pior. E é isso que nós estamos vendo. Absurdo na nossa cidade. Isso aqui, nós não somos uma sucupira. Essa cidade é uma cidade grande. Se não em tamanho de extensão territorial, mas de orçamento e de pessoas trabalhadoras, honradas e sérias. E de muitos que já passaram por aqui. Há muito as disputas na nossa cidade, todas elas que participei e antes de mim também tiveram como norte a disputa política, a disputa de projeto, de embate de projetos. Jamais a coisa rasteira, jamais a apelação. Eu quero dizer com isso que o que vimos semana passada na rua, carros de som acusando a oposição, não é? De que o que aconteceu com o candidato a prefeito da situação, o candidato Chiquinho, foi alguma coisa de cunho político. Eu também fui assaltado na entrada da minha casa e tive uma pistola no meu peito e não disse a ninguém que foi alguma coisa política. Foi vagabundos que fizeram isso por conta da fraca segurança que temos. O Betinho, candidato a vice do Luciano, da mesma forma. Teve seu automóvel roubado e não foi nenhum uso político. Não saímos com carro de som na rua dizendo que isso foi coisa da situação, porque não é isso que está em jogo. O que está em jogo é o futuro da nossa cidade, é discutir as melhores alternativas de todas as áreas. Agora, o que aconteceu não pode passar em brancas nuvens. Respeito o partido do Movimento Democrático Brasileiro. Fiz oposição sempre ao PMDB aqui, mas respeito o Deoclésio Schitts, que já foi prefeito dessa cidade, respeito o Giovanni Feltz, mesmo divergindo ideologicamente do seu segmento, mas respeito porque sempre que disputamos com ele, a disputa foi de ideias, a disputa foi de projeto, nunca houve apelação, nunca a varzianização da política entrou em campo, como agora aconteceu. Nós queremos esclarecimento, porque houve uma acusação para cima da oposição. E agora, há pouco o delegado disse o que aconteceu, depois do que ficou mais ou menos esclarecido. Não houve nenhuma conotação política, diz o delegado. E todos os fortes indícios levam a crer que foi uma armação, uma marmelada. Mas por que isso? O PMDB não precisava disso para ganhar a eleição. Tem grandes quadros aí que poderiam ser candidatos e ganhar a eleição. Como dizem aqui que a oposição é fraca, que tinha 3 vereadores e ficou com 2, e que não tinha poder de embate. Pois nós fomos às ruas e estamos conversando com a nossa população e apresentando o nosso projeto, apresentando um projeto viável para a nossa cidade. Agora fomos surpreendidos por isso que está acontecendo na nossa cidade. A nossa cidade, que já foi conhecida nacionalmente, mundialmente, por exportação de calçado, por campeão do pioneirismo, pela bela educação e por outras coisas tantas que nós conquistamos, agora vamos ser manchete por um absurdo desse, uma varzianização da disputa. A nossa população, que ordeira, que paga seus impostos, não merece, de forma alguma, uma disputa nesse naipe. Merece qualidade, merece que seja apresentado um projeto viável, e que se disputa 3, 4 projetos, se confronte, e que a população escolha o melhor, mas não desse jeito. Esse tipo de coisa, isso é blefar, isso é jogar sujo, e não é assim que se faz. E a população está atenta, e está vendo o que está acontecendo. Nós não queremos uma disputa nesse campo. Sempre que acusaram a oposição, né, de ser raivosa, e coisas desse tipo, nunca fizemos isso. Disputamos sempre todos os projetos que disputamos aqui e perdemos e respeitamos a democracia e no outro dia se preparamos para a próxima eleição. E assim foi até hoje, respeitando a nossa população, respeitando nossos adversários, que mesmo discordando, nós respeitamos a decisão popular que sempre deu a vitória ao PMDB. Por isso, senhor presidente, eram essas minhas palavras, essa forma de protestar aqui contra e repudiar
esse ato que está acontecendo na nossa cidade, esse blefe, essa artimanha, essa jogada de quem está no desespero e quem não tem projeto para discutir e que apela apenas para esse tipo de coisa, para a coisa sórdida e desonesta. Eram essas minhas palavras, senhor presidente, muito obrigado. Próximo vereador Walter. Senhor presidente, assistência presente, uma saudação à imprensa, Mauri da Gazeta. Hoje é um dia muito triste para a democracia de Campo Bom. Eu que sou um militante do PCdoB há 15 anos, faço política desde o movimento estudantil e como meu amigo, colega de luta, o Vitor, falou aqui, nunca a gente viu algo chegar a esse nível. E aí eu quero concordar, colocando aspas e parênteses nessa minha concordância, a expressão do candidato e atual vice-prefeito que andava vagando pelas ruas da cidade aí nos carros de som, que nunca tinha visto algo desse tipo. Desde quando iniciou essa disputa eleitoral de 2016, a gente sempre pautou essa nossa candidatura do Campo Bom Pode Bem Mais, junto com o Vicente, que vem na sua 4ª disputa, e eu concorro a primeira vez, né, como candidato a vice numa chapa de majoritária. Desde o início, muito antes dessa eleição, quando eu nem imaginava que eu seria o candidato a vice, e a gente sentava junto com técnicos, junto com amigos, junto com colegas de luta, com outras forças políticas, para pensar um projeto para o futuro da nossa cidade, no qual esse programa registrado no cartório eleitoral representa, né, o projeto de cidade que a gente tem, o arcabouço das ideias que a gente tem para fazer a nossa cidade retomar o caminho do crescimento. E sempre apelei para que o debate aqui, nessa casa, fosse um debate de nível. E que a disputa fosse uma disputa limpa em todos os sentidos. Fosse uma disputa limpa no campo das ideias, sem ataque pessoal. Limpa no sentido de ser uma campanha ambientalmente, sustentavelmente correta, buscando o melhor possível. E faço um apelo, que essa é a última sessão antes da eleição de domingo, última sessão ordinária, terá uma sessão 4ª, de que os candidatos, todos os candidatos, a nossa coligação já determinou isso, né, não vai fazer como faziam nas outras eleições, das outras eleições, aqueles materiais que sobravam ser jogados na rua, fazendo lixo. Então, a nossa coligação já tirou a decisão, né? Mesmo compreendendo que, às vezes, né, a eleição e o voto não é um fenômeno politizado e que as pessoas, às vezes, chegam para votar procurando no chão o número de alguém para votar, nos dispomos, desde quando iniciamos o debate, né, para construir o nosso programa de governo, de fazer uma disputa limpa de ideias e que, se fosse para ter êxito eleitoral, de uma forma torta, melhor nem ter o êxito. Mas eu quero ser muito contundente aqui em fazer uma cobrança. Eu quero exigir das lideranças do PMDB do lado de lá, que, claro que não foram todas, foram algumas, 2 ou 3, que se expressaram nos carros de som aí, ou enganadas também, ou sabendo da armação. Ou sabendo da armação, sim, e compactuando com esse tipo mais vil, mais sujo, mais fedorento de prática numa disputa para pensar o futuro dessa cidade. Que eles se retratem e venham pedir desculpa às coligações do PV, do PDT e a nossa coligação do PCdoB com o PSB. Venham sim se retratar e pedir desculpa. Eu até diria aqui para alguns colegas com os quais eu briguei muito
nesses 4 anos, porque temos divergências ideológicas, divergências de ideias. Mas quero dizer aqui que nesses 4 anos, eu aprendi a respeitar o diferente, porque muitas vezes aqui colegas que divergiam de mim, no qual tivemos debates ferrenhos, alguns deles nunca disseram para mim, Walter, eu vou votar a favor desse teu projeto. E chegou na hora, votava ao contrário. Então, respeitar essa ética desses colegas, que eu tenho certeza que também não compactuam com o que aconteceu, e eu digo isso porque o meu colega Vitor colocou aqui a história do PMDB de Campo Bom. Por mais que a gente possa divergir, né, se a gente tem uma cidade que foi respeitada, que até 4 anos atrás crescia e era referência para o país inteiro, e nos últimos 4 anos veio a degringolar com uma má gestão, falta de responsabilidade financeira, inchamento da máquina. Quero dizer que eticamente é uma mancha muito triste, não só para os legendários do PMDB, não só para esses que estavam com bandeiras e placas na rua sendo enganados e que hoje devem estar morrendo de vergonha, alguns derrubando suas placas, suas bandeiras de casa, porque esse partido tem uma história de ética. E não sei como, é um problema que cabe a vocês, ver como vão limpar essa sujeira e reconstruir o partido aqui. Vereador Max e vereador Tigre, vereador Sadi. E quero, exigindo aqui a retratação dessas pessoas, dizer que o compromisso da nossa candidatura para essa disputa eleitoral, Campo Bom pode bem mais, ele se mantém. E não aceitar apoios oportunistas e expurgos que possam vir de ratos que vão pular desse navio que está afundando, porque os compromissos que estão do lado de lá são compromissos que impedem que o nosso cidadão lá deixe de ter que virar à noite no sereno na frente de um posto para ter um atendimento na saúde. Os compromissos que estão do lado de lá é o que impedem que a gente tenha um campus 3 da universidade aqui democrático e um Tec Park olhando para gerar emprego de qualidade e para gerar desenvolvimento da nossa cidade. Os compromissos que estão do lado de lá são compromissos obscuros e expurgos que impedem que a gente tenha uma cidade que volte a gerar emprego, que respeite o seu empreendedor, que incentive a construção, a criação da receita, o emprego, o respeito com quem empreende e gera o crescimento da economia dessa cidade. E quero dizer que é muito triste com cidadãos de Campo Bom, no momento de crise que a gente vive, né, se colocam na situação de fazer tudo pelo poder, a gente fica muito preocupado. E a nossa coligação reforça, através aqui dessa minha fala, de forma oficial, que nós mantemos o compromisso de levantar o tapete, se a comunidade nos escolher para administrar o futuro dessa cidade, e varrer a sujeira que está embaixo dessa administração. Varrer toda a sujeira que está lá embaixo. E fica a provocação para os líderes do PMDB aqui, que diante de uma farsa dessa, e eu tive a oportunidade de ver os vídeos que já estão pela internet, e quero ressaltar também, né, vereador Vitor, que já temos boatos aí de uma empresa de internet aqui da cidade, que já teve a lógica do medo, que ainda reina nessa cidade, já deu ordem para que a internet caísse, para que parte da população não pudesse ter acesso a esses vídeos. É um absurdo, é essa lógica do medo, da compra, da sem-vergonhice, que a gente quer romper com essa cidade. E agora há pouco, no WhatsApp, eu escuto um áudio de uma menina dizendo: o Chico caiu, que coisa mais sem noção, vou ligar para minha mãe agora para ela procurar emprego amanhã. É essa lógica que a gente quer romper. E eu peço aos líderes que se retratem, vão pedir desculpa para as outras coligações, porque desde o início
Eu já desconfiava que isso era uma farsa, e de forma alguma eu imaginava que alguns vereadores aqui do PMDB, ou que eu, Vicente Celice, ou que o Luciano e o Beto, ou que o Micong e o Raup, poderiam ter feito uma coisa tão suja e tão baixa como essa. E a população, eu reforço a minha fala numa sessão anterior, a partir do momento que ela dá o aval, ela assina embaixo, para que esse tipo de lideranças, que cometem esses tipos de ações, governem os nossos destinos, ela deixa de ser vítima e passa a ser cúmplice. Muito obrigado. Quero pedir para os colegas que estão assistindo aí, que não se coloque nem a favor nem contra, porque daí para poder tocar a sessão normal e tranquilo. Não havendo mais vereador inscrito para fazer uso da palavra no grande expediente e nada mais havendo encontrado, a ordem do dia, passando de imediato para líder de bancada. Não havendo mais vereador que queira fazer uso da palavra no prazo regimental de líder, passando de imediato para explicação pessoal. Ninguém quer escrever? Nenhum vereador mais querendo fazer uso da palavra na expressão pessoal e nada mais havendo contado, declaro encerrar a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima quarta-feira, na sessão ordinária, no dia 28 de setembro, às 18h30, está encerrada a sessão, e todo mundo tenha uma boa noite, seja abençoado por Deus.